Olá pessoal, meu nome é Alexandre Ávila do RV para Todos e nessa aula vamos falar um pouco sobre a história do RV. É importante lembrar que um povo sem história é um povo sem futuro. Então, no mínimo, é interessante que você saiba como e por que surgiram os RVs. Então, vamos lá? Bem, para falar de história, a gente tem que falar desse cara aí, Dmitry Rebikov. Há um consenso em vários livros e publicações que o primeiro ROV construído em 1953 é de autoria dele. E ele o batizou de Poodle. A gente está vendo aí na foto que parece mais um torpedo guiado, mas eram as referências que eles tinham na época. Dmitry nasceu em Paris em 1921 e faleceu na Flórida, Estados Unidos, em 1997. O interessante é que Dmitry e a esposa dele foram uns grandes pioneiros do mergulho e fotografia submarina. E acabou se especializando em veículos simplesmente para atender às demandas da profissão dele. Ele desenvolveu em 1947 o primeiro flash subaquático para fotografias. Ele desenvolveu a primeira scooter subaquática denominada Torpille em 1952 e desenvolveu o primeiro veículo subaquático tripulado por um mergulhador, denominado Pegasus, isso em 1953, onde tinha até um giroscópio para ajudá-los a guiar debaixo d'água. Olha, foi um sucesso internacional de vendas, né? A gente não consegue, sei lá, imaginar o porquê, né? Deve ser divertido pra caramba você pilotar um negócio desse debaixo d'água. Então, as invenções do Dmitry foram utilizadas na indústria cinematográfica pela Marinha dos Estados Unidos e, obviamente, pelas empresas do setor de óleo e gás. Então, Dmitry é considerado o pai dos ROVs. Na década de 1960, a Marinha dos Estados Unidos foi a grande responsável por desenvolver a tecnologia de veículos subaquáticos operados remotamente. A intenção deles era recuperar minas, torpedos e bombas, então era fins militares. O primeiro grande feito foi a recuperação de uma bomba atômica em 1966, perdida por um avião bombardeiro B-52, né, o famoso Stratofortress, no mar Mediterrâneo. A bomba estava a 869 metros de profundidade. O veículo usado, um CURV, Veículo de Recuperação Subaquática, controlado por cabo. Esse veículo é a segunda versão, ele foi construído em 1965. O segundo grande feito, e pessoalmente eu acho que esse é o mais importante, também realizado por um CURV, foi o resgate dos tripulantes Roger Mellison, de 28 anos, e Roger Chapman, de 35 anos, em um submarino comercial usado para a instalação de cabos submarinos transatlânticos. O nome do submarino que ele estava era o Piscis III, e o acidente foi próximo à Irlanda. Estima-se que a tripulação foi salva 12 minutos antes que o oxigênio acabasse. Na indústria de óleo e gás, o primeiro piloto que se tem registro de operações com ROV foi o John Culbertson, que anos depois veio a ser vice-presidente da empresa americana Oceaneering, que nós conhecemos hoje aí, tão famosa no mundo inteiro. E ele acabou sendo o vice-presidente da Oceaneering, que englobava a região da costa do Golfo dos Estados Unidos, América Central e do Sul. Mas na época não existia a Oceaneering. Ele trabalhava para uma empresa chamada Martech Internacional. O Culbertson soube que a empresa Hydro Products, fabricante de câmeras subaquáticas, luzes, luminárias e equipamentos oceanográficos localizados em San Diego, nos Estados Unidos, havia desenvolvido o que equivalia a ser uma câmera de mergulho controlável da superfície para a Marinha dos Estados Unidos, isso no ano de 1975. O dispositivo foi chamado de RCV-125, RCV que significa Veículo Controlado Remotamente em inglês. A Hydro Products não quis saber o que a Marinha americana estava fazendo com esse globo ocular voador, mas parece estar bem claro que seu tamanho pequeno e a forma
quase esférica foram ditadas pela necessidade de se passar esse veículo por um tubo de torpedo, de submersíveis, submarinos, de ataques nucleares ou não. Isso para não haver necessidade de uso de mergulhadores. Na realidade, Kurbitson ele estava preocupado, tanto ele quanto os seus colegas de profissão, sobre os efeitos potenciais de longo prazo relativos à exposição de mergulhadores a pressões extremas em mergulhos mais profundos. E assim ele viu o RCV-125 como uma alternativa promissora para a substituição dos mergulhadores em trabalhos de inspeções profundas. A experiência com o RCV-125 logo levou os engenheiros a criarem o RCV-150 e o RCV-225, que a Martec, obviamente, também encomendou algumas unidades. O segundo cliente americano do veículo foi a Taylor Diving, empresa que se tornou depois uma grande operadora de ROVs nos Estados Unidos. Por mais ou menos 2 anos, a Martec teve o monopólio de uso civil dos ROVs nos Estados Unidos. A primeira operação aconteceu em 1975 no Golfo do México, com o apoio da S&H Services, empresa fundada por Jack Smith, um dos primeiros mergulhadores de campos petrolíferos da costa do Golfo. Os sistemas RCV-125 entregues à Martec eram compostos por basicamente 3 componentes. O veículo, composto por uma carcaça contendo motores, câmera de televisão e eletrônicos, envolto por um casco de espuma sintética e impulsionado por 4 propulsores. Na superfície, havia uma estação de controle, com um monitor de TV, uma fonte de alimentação e um joystick com o qual o operador pilotava o veículo, além, claro, da unidade de controle do guincho que o lançava do deck, do navio, do barco, para a água com segurança, porque ele tinha um peso elevado. E com isso começou-se o que nós conhecemos como sistema de lançamento e recolhimento, que é baseado nos LARS, e nós conhecemos hoje nos nossos sistemas de ROV mais comumente como sistemas de lançamento de A-frame mais TMS, ok? Ou também free swimming, quando você não tem nenhum dos dois, mas esse é um assunto mais para frente. Caso vocês queiram saber mais, estão os links aí, todos os links de onde eu tirei essas informações, e o último link que está em preto eu vou deixar aí embaixo na descrição, para que vocês possam acompanhar a história do resgate do Pisces III com os 2 tripulantes. É uma história muito bacana, está em inglês, mas você entra no Google, manda traduzir para quem não sabe inglês, e você vai ter acesso a toda a história emocionante, tá ok? Bom, a gente termina essa aula aqui e passamos para a próxima. Até lá!